Olá, irmãos. Feliz sábado para vocês. É um prazer estar com vocês juntos nessa manhã. Hoje, uma manhã especial, nós devemos estar reunidos aí na igreja, mas as circunstâncias nos faz com que a gente tenha que se reunir assim, virtualmente. Mas fico feliz em saber que posso estar falando a vocês nessa manhã e, através desse meio de comunicação, nós estarmos conectados na mesma esperança, ligados ao nosso Deus. Como você está? Como tem passado? Como foi essa semana? Eu sei que todos nós temos muitas bênçãos e alegrias a celebrar na presença do Senhor, das vitórias que Ele conferiu a nós, mas sei também que nós temos lutas, provações, nós temos propósitos de oração bem claros, nós temos pessoas bem perto de nós que estão sofrendo, algumas estão angustiadas, preocupadas, e eu sei que isso leva a igreja, leva a cada um de nós a termos uma vida de maior frequência e oração e ter um coração mais compadecido ao ver pessoas que nós amamos sofrendo à nossa volta. Então, a todos aqueles queridos que hoje estão vivendo um momento de provação, fica aqui o nosso mais sincero desejo de que logo, logo as coisas venham se normalizar dentro da medida do possível e na operação do Espírito Santo você possa continuar com fé vibrante, confiante em Deus, de que logo, logo o Senhor Jesus voltará e todas as tristezas, todas as angústias e provações que enfrentamos neste mundo chegará ao fim. É muito bom nós podermos nos reunir nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus através da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Então você que está em casa, pega agora a sua lição, a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra do Senhor e nós vamos pegar os pontos importantes do estudo dessa semana, pois eles são extremamente relevantes para cada um de nós. E eu quero, junto com vocês, aqui buscar a essência daquilo que a lição está nos transmitindo através desses minutos. Nós não ficaremos aqui por muito tempo, mas por alguns minutos que serão preciosos. Lembrando a vocês que logo quando terminarmos aqui, você vai receber um outro link onde você estará participando conosco através do culto, na transmissão central aqui da Igreja do Portal, tá bem? Pegou sua Bíblia, pegou a sua lição? Eu quero fazer uma oração com você. Quero orar por você, quero orar pelos familiares, quero orar pelas pessoas queridas nossas que estão sofrendo. Então, quero convidá-lo a, neste momento, fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por dar a nós a oportunidade nessa manhã de sábado estarmos na Tua presença, reunidos através desse canal, para juntos prestarmos culto de adoração ao Teu santo nome, para juntos celebrarmos o dia do Senhor, na certeza, Deus, que um dia nós não precisaremos mais desses meios de comunicação, um dia nós estaremos na presença do Senhor, por toda a eternidade, celebrando de um sábado a outro sábado na presença do amado Deus. Ó Deus, nós temos inúmeros motivos para agradecê-lo. Nós temos inúmeros motivos para celebrar a nossa fé diante do Senhor. Mas nós também queremos, Pai, ter a certeza de que os teus olhos estão voltados para as nossas aflições, para a angústia que o teu povo tem vivido nesses dias, onde a enfermidade tem atacado os lares, tem tirado a alegria do coração de alguns irmãos e tem trazido muitas preocupações, ansiedade. E eu quero pedir ao Senhor que venha, pela tua misericórdia, mudar, ó Deus, o quadro da nossa vida, ajudando-nos a passar pelos desertos da provação, mas com uma fé vibrante, uma fé extraordinária, que nos leva a crer no impossível, crer nas ações extraordinárias de Deus em favor de cada um de nós. Nessa manhã nós temos amigos, temos familiares, temos pessoas que nós amamos, que estão enfermas, mas que precisam do socorro e da presença do Senhor. Portanto, ó Deus, peço a Ti, meu Pai, que a Tua mão estendida esteja sobre o leito da enfermidade, não só dos nossos queridos, mas dos hospitais da cidade de Morrinhos, dos hospitais aqui do estado de Goiás, onde cada um dos enfermos podem receber agora a presença do amado e poderoso Deus. Traga a eles, ó Deus, cura, restauração, mas acima da cura e da restauração física, traga a eles, ó Senhor, a cura espiritual
e a certeza da salvação e do nome escrito no livro da vida. Pai querido, nós vamos agora há pouco estudarmos, recapitularmos a lição, o estudo que fizemos ao longo da semana. Que o Senhor abra a nossa mente, a compreensão dos teus planos e propósito para nós, à luz da tua santa palavra. Nós rogamos, pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que bom nós podermos ter uma lição de escola sabatina nas mãos e poder estudar, não é mesmo? E essa lição a gente tem tirado por base que ela é um tipo de lição que você deve guardar. Guardar para preparar futuros sermões, preparar para meditações, reflexão que você possa fazer, pois ela vem num formato em que para os pregadores vão entender, as gavetas estão bem organizadas, de tal forma que ela pega uma história bíblica e extrai dessa história bíblica o máximo possível de informações relevantes e importantes para nós. E o título central da lição é Descanso em Cristo, né? Que é o tema geral, na verdade. O tema, Descanso em Cristo. Mas o título dessa semana é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Todos nós pertencemos a uma família. Nós não escolhemos a família no ato do nascimento. Nós nascemos já inseridos dentro de uma família. E todos nós sabemos muito bem que nós não temos uma família perfeita. Não existe uma família perfeita, embora todos nós venhamos buscar o máximo possível de harmonia, de paz, de prazer em meio aos nossos familiares, nós encontramos desafios diários, normais, de todas as famílias que estão no planeta Terra. E o relato bíblico, ele não tende a esconder a realidade das famílias que compõem os personagens bíblicos. E hoje, de forma especial, nós vamos estudar aquilo que aconteceu na vida de José, no seu meio familiar, os desafios que ele teve e como nós podemos encontrar descanso nos lares familiares. E o verso para memorizar está aí na sua lição e na Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Esse verso, para memorizar, ele traz a nós uma luz de uma visão que devemos ter de equilíbrio e sabedoria quando lidamos com situações diferentes, situações que fogem daquilo que nós planejamos ou daquilo que esperamos ser o ideal. E é bem importante nesse ponto nós destacarmos que existe uma vida ideal, existe um propósito ideal, um sonho ideal, aquilo que Deus arquitetou para as famílias, e existe a realidade das famílias. Desde que o pecado entrou nesse mundo, nós estamos convivendo com a realidade das famílias. E a realidade das famílias no planeta Terra é a realidade de famílias que sofrem, de pessoas que passam por altos e baixos, por provações. E aqui conta-se a história de José. José, ele avista então o horizonte, seu pai manda que ele busque saber sobre os seus irmãos, como estão, o gado, a pastagem, e aí José de longe avista os seus irmãos, a alegria de poder reencontrar, a inocência do seu coração. A visão de José é que ele vivia numa família perfeita, ele amava os seus irmãos, ele era bem acolhido pelo seu pai, mas essa não era a visão dos seus irmãos ao seu respeito. E aí nós pegamos o primeiro ponto. Às vezes, a minha visão de vida e de família é diferente da visão daqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Mas eu não devo deixar ser moldado pela visão dos outros. Eu devo buscar viver aquilo que é o ideal que Deus tem para mim e para a minha família. E foi isso que José procurou. Procurou viver em sinceridade, procurou viver em amor para com seus irmãos, mesmo que ele não recebia da parte dos irmãos a mesma proporção de amor e de honestidade, fidelidade. Então o que acontece? Quando José chega perto dos seus irmãos, os seus irmãos o recebem com xingamentos, recebem ele com grosseria, e aí vem logo um plano terrível.
O propósito dos irmãos de José era matá-lo. Esse era o plano deles, eliminar de vez. Olha, estamos longe de casa, estamos longe do pai, ele não vai saber, nós matamos esse menino que acaba atormentando a nossa vida, tem tido uns sonhos aí esquisito, quer mandar na gente, quer ser superior, quer ser o bonzão. O pai até preparou uma vestimenta, uma vestidura diferente para ele, representando que ele era líder do clã, né, o líder da família. Ele quer ser melhor que nós, a gente acaba com ele aqui e pronto, fim da história do queridinho do papai. Esse era o plano dos irmãos de José. E Rubens arquitetou esse plano, era o mais velho. Vocês sabem que nós estamos falando aqui de uma cultura diferente da nossa. A cultura bíblica ela tem algumas características diferentes da nossa cultura. Nós estamos falando de uma cultura há mais de 3.000 anos atrás. Nós estamos falando de uma cultura que os hábitos ali sociais eram totalmente diferentes. O irmão mais velho ele tinha uma autoridade, uma autonomia muito maior sobre os demais. E quando Rubens tomou a decisão, vamos matar José, a tendência de todos era seguir na mesma direção. Mas de repente chega um outro irmão, Judá, e ele tem um outro plano mais ousado e mais ambicioso. Judá, além de querer a morte de José, ele queria lucrar em cima da morte de José. E o que Judá faz? Não, vamos vendê-lo para a caravana de midianitas que passa por aqui. E prepararam então o plano, jogaram José no poço e esperaram então aquele trecho, o caminho onde os midianitas passavam, e eles eram mercadores, e eles eram negociantes, e eles pensaram, agora nós vendemos José, se ele morrer, morreu, e ainda nós lucramos com isso, e fazemos então uma festa com tudo isso aí, né? E aí o que acontece, a história vocês conhecem, a caravana chegou, José, de alguma forma, foi poupado naquele momento, não morreu imediatamente. Eles tramaram todo um plano para levar ao pai a notícia, a triste notícia da morte do filho, ali o manto todo ensanguentado, e eles contam uma história, inventam uma história, guardam um segredo durante muitos anos. Agora você imagina que eles para o mal, eles para aquilo que era ruim, eles eram unidos, né? Vocês percebem que eles guardaram um segredo no coração durante muitos anos, e mesmo vendo o sofrimento de Jacó, quando chega a notícia em casa de que José estava morto, eles ainda assim, eles não mudaram a história. Eles preferiram ver o pai sofrendo, ver o pai se acabando, morrendo aos poucos, diante daquela trama, diante daquela mentira, do que confessar o pecado e dizer ao pai que o menino estava vivo. E eles não fizeram isso. Queridos, nós não podemos medir a dimensão, o tamanho da maldade que as pessoas guardam no coração e a capacidade que elas têm. Nós estamos falando aqui de um contexto familiar. Eu não quero criar nenhuma situação de desconfiança, mas eu quero alertar vocês que nós não devemos nos surpreender das coisas que acontecem ou que podem acontecer. E aqui é um modelo de família que acontece isso. Agora, como que essa família foi estruturada, né? Como que desenvolve essa família? Na lição de domingo fala da disfunção no lar. A disfunção no lar, ela aconteceu já lá do seu avô, bisavô, né? Abraão. E aí Abraão, ele ouviu a promessa do Senhor, se deixou levar pela esposa, entraram em um acordo, e acabaram ele teve um relacionamento com Agar, a concubina, e aí dali veio Ismael, que é a tribo, os ismaelitas, e depois vem Isaac, de Isaac vem Jacó. Vocês lembram que Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas aí Labão acabou enganando e deu Lia, aí então Jacó tinha 2 esposas, havia uma esposa que ele amava mais, dos filhos da esposa que ele amava mais, nasceu José e posteriormente Benjamim, e os outros filhos, e aí mais concubinas, e Jacó teve algumas mulheres, pelo menos 4 esposas, e olha só que estrutura familiar. Embora Deus não aprovasse a poligamia, no contexto cultural deles, era comum a poligamia. Um homem poderia ter quantas mulheres ele tivesse condição de sustentar e conviver. Agora você imagina o nível de ciúme dentro desse lar. Você imagina a disputa entre elas e entre os filhos. Você imagina que, eu vou usar uma expressão aqui bem dura assim, mas imagina que inferno era essa casa
onde as mulheres começavam uma a se aciumar da outra e os filhos se disputar o espaço entre ali o pai e o patriarca, o anfitrião, o pai, ele ficava ali dividido. Olha, como que Deus é sábio. Deus nunca aprovou a poligamia, Deus nunca aprovou isso, porque Deus sabia que isso seria para a infelicidade do homem. Mas mesmo Deus não aprovando, a gente percebe que Deus ainda, ele atua com a sua misericórdia sobre a vida deles. E aí, esse impacto emocional da estrutura da família, ele desencadeia na vida dos filhos de José, e dos filhos de Jacó, e desencadeia em José. A rivalidade das mães, ela espalhou para os filhos, e os filhos se tornaram inimigos, até o ponto de um desejar, ou da maioria desejarem a morte do filho queridinho do papai. Jacó também errou? Eu acho que Jacó errou foi muito. Ele errou muitas vezes. Mas uma das formas que Jacó errou foi em declarar diante de todos os filhos a sua prioridade, o seu amor, o prestígio por José. E José teve que conviver com esse fardo, com esse peso de ser o filho querido do pai. Quando nós olhamos para a história desses homens, a gente pode perguntar, na pergunta 2 aí tem um questionamento. Por que Abraão, Isaac e Jacó foram listados como heróis da fé em Hebreus, considerando seus complicados relacionamentos familiares? Porque você pode perguntar, pastor, mas como que um homem desse, que cometeu tantos erros, que teve uma estrutura familiar tão doentia, e ele ainda foi considerado um herói da fé? Porque às vezes nós nos comparamos pensando, olha meu Deus, se aquela galeria estendesse, talvez meu nome nunca chegaria lá devido isso, aquilo, mas a Bíblia diz que os heróis da fé muitas vezes ficaram aquém das suas próprias expectativas e das expectativas de Deus. Esses homens não estão listados em Hebreus 11 por causa de seus relacionamentos familiares complicados, mas apesar deles, a despeito deles, eles aprenderam, geralmente de maneira mais difícil, eles aprenderam o que é fé, amor, confiança em Deus, enquanto lutaram com esses problemas familiares. Deus, ele até abençoou, mas não pôde impedi-los de sofrer as consequências das decisões que eles tomaram. Mesmo quando nós não temos uma estrutura familiar perfeita, Deus pode nos abençoar, mas as consequências elas vêm. E se nós nos apegarmos a Deus nesses momentos de tribulação, difíceis dos nossos relacionamentos, nós podemos obter vitórias e a nossa fé pode desenvolver, o amor pode desenvolver, a perseverança desenvolver. Talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que você escolheu um esposo ou uma esposa e ele não tem a mesma fé. Talvez esteja falando para você que no seu lar está dividido, pois os seus filhos decidiram abandonar os caminhos do Senhor e você está vivendo uma estrutura familiar que não é aquela que você sonhou. Você sofre dentro de casa. Estou falando para alguém que já está no segundo, terceiro casamento e você olha para trás e você tem um filho de um relacionamento que não mora com você, um outro filho distante que você gostaria que estivesse se aproximando e você não consegue criar esse laço, esse vínculo de aproximação. E você pensa, meu Deus, se eu pudesse refazer a minha vida, mas você sabe que não pode refazer. A única coisa que você pode fazer é desenvolver a sua fé e clamar a Deus para que tenha misericórdia deles, pois as circunstâncias da vida fez com que vocês se distanciassem. E isso é uma questão que nós precisamos entender, que isso não nos exclui dos planos de Deus. Você herdou alguma disfunção familiar? Você carrega traumas na sua vida? A sua entrega ao Senhor, a sua vontade, pode quebrar esse padrão e produzir um milagre na sua vida. E isso nós encontramos quando José, então, faz a escolha certa. A caminho do Egito, José, então, passa pelas montanhas e avista as tendas do seu pai. Lembra de tudo aquilo que ele aprendeu em casa, a base espiritual, a confiança em Deus. E José decide, então, daquele dia em diante, não viver uma vida amargurada. Não viver lamentando. José tinha motivos de viver irado com Deus e com seus irmãos e com tudo, e com a vida.
Ele era um adolescente, um jovenzinho de 17 anos. Ele poderia viver se lamentando, se cortando, ele poderia viver angustiado, depressivo, mas ele decidiu no caminho, em direção ao desconhecido, ele decidiu entregar a vida ao Senhor. Decidiu que daquele dia em diante, o Deus de seu pai seria também o seu Deus. O Deus de Israel seria o seu Deus para sempre. E essa mudança de atitude fez com que o destino, a direção de José fosse diferente. Aqui na lição, no terceiro parágrafo, aqui na metade do terceiro parágrafo, diz que muitas vezes na tenda do pai tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu da sua casa para que o guarda de Israel estivesse com ele. Vamos de novo aqui. Muitas vezes na tenda do pai tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu da sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, na parte 213 e 214. Daquele dia em diante, José decidiu viver a espiritualidade, viver na presença de Deus. E a lição, ela diz a nós, o foco de segunda-feira, é importante assumir a cada dia o compromisso com Deus. O que ocorre se não fazemos isso? Pode ser que você seja o único cristão na sua casa, o único adventista do sétimo dia. E a sua decisão em seguir a Cristo, em ser fiel ao Senhor, pode mudar o rumo da sua família, o rumo da sua casa, a direção futura. Pois assim foi. Entrando no verdadeiro valor, José, ele foi nutrido de esperança e escapar e voltar para casa, e elas foram frustradas ao chegar no Egito. Enquanto ele pensava, quem sabe vou arrumar um jeito aqui, né? E quando ele chegou no Egito, foi vendido para Potifar, vocês conhecem bem a história, foi levado ali, desenvolveu um bom relacionamento com o seu chefe agora, seu dono, trabalhava na casa de Potifar, parecia que as coisas iam bem, mas de repente, mais uma situação, não é mesmo? José é provado. E a esposa de Potifar cria uma certa simpatia por aquele jovem. A Bíblia menciona que José era um homem de boa aparência, um jovem bonito, ele era formoso e ele tinha além de ter uma bela aparência, ele também tinha jeito para lidar com as coisas, era inteligente, era delicado, ele era sábio da forma de agir, e isso atraiu a atenção da esposa de Potifar. E a sua beleza, seu talento, fez com que os olhos daquela mulher se voltassem para ele, e José então começou a viver um momento difícil, pois a sua fé foi provada. E eu estou falando de terça e quarta-feira, e aqui, de uma forma especial, em quarta-feira, a esposa de Potifar cria um problema para a vida de José. Você já imaginou a situação? José agora tinha em suas mãos um grande dilema, uma escolha, o que fazer. E ele decidiu ser fiel. Ele decidiu ser fiel a Deus, fiel ao seu patrão. Ele decidiu não se envolver com aquela mulher, mesmo sofrendo as consequências. Ele decidiu ser fiel. A lição ela leva a gente nesse ponto a lembrarmos que nós podemos complicar a nossa vida devido às nossas escolhas, decisões, ou podemos criar um ambiente de paz ao nosso coração. José, mesmo sendo levado agora à prisão, e mesmo Potifar sabendo que sua mulher era mentirosa e que ela estava criando aquela situação toda, Potifar teve que manter seu padrão, teve que manter a aparência, prendeu o jovem, prendeu o rapaz, mas a gente vê aqui no relato bíblico que José foi para a prisão mais uma vez, e é lógico que ele levantou sua defesa sobre a situação, mas mais uma vez ele não se rebelou. Ele não se rebelou, ele não se colocou contra Deus, ele não se revoltou. Ele mais uma vez encontrou no Senhor paz, e na sua mente, na sua consciência paz, de que ele fez a coisa certa, de que ele foi fiel. Quantos maridos, quantos jovens, quantas pessoas
mulheres, tem se desculpado o motivo da sua infidelidade pelo fato de que e jogado a culpa em outros. Ah, eu sou infiel porque a minha mulher não dá atenção. Ah, eu fui infiel porque eu caí em tentação, a minha namorada queria muito, meu namorado queria muito, eu não consegui sair da situação e caí em tentação. Aqui o Senhor está dizendo que, para nós, dentro dessa lição, que não importa o contexto onde você foi gerado. Existe uma coisa que cada um de nós temos e temos que cultivar isso com muita maturidade, com muita fé e perseverança, que é o nosso caráter. O caráter, ele se desenvolve a partir de uma consciência de fé, das convicções e dos princípios que a palavra de Deus revela a nós. José estava longe de casa. José não tinha que prestar contas a ninguém, ele não passava de escravo, o seu estado de escravo permaneceria. O máximo que ele receberia era a punição que o aguardava, que era a morte. E a morte ele já havia sido jurado já há muitos anos. Ele poderia se envolver com aquela mulher, quem sabe até através da influência dela ser promovido. Ele não precisaria prestar contas para ninguém. Afinal de contas, ele estava longe da igreja, longe do pastor, longe da direção da igreja, longe dos seus pais. E ele poderia, eu vou me aventurar aqui, quem sabe me dou bem nessa situação. Mas ele não fez isso. Ele decidiu ser fiel. Ele decidiu ser fiel a Deus, a despeito do que as pessoas pensassem dele, ou que a própria mulher de Potifar fizesse. E quando ele foi sentenciado, ele foi julgado de forma injusta, ele ainda permaneceu fiel. E você sabe que às vezes acontece coisas na nossa vida que nós não temos respostas. No primeiro momento, a gente não consegue entender o porquê que está acontecendo comigo. Eu procurei andar reto nos caminhos do Senhor, estou sofrendo assim. Fui honesto na minha empresa e fui despedido. Procurei andar certo no meu relacionamento e não fui compreendido. E às vezes a gente tem inúmeras questões, né? Perguntamos, por quê, Senhor, por quê? Mas eu tenho uma frase que eu gostaria que você gravasse essa frase no seu coração. Só conhece os planos de Deus aqueles que permanecem fiéis até o fim. José só conheceu os planos de Deus porque ele decidiu ser fiel até o fim. E todos aqueles que são fiéis até o fim vão conhecer os planos de Deus. Na verdade, Deus estava guiando José para que ele viesse a desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, tanto espirituais, como intelectuais, como emocionais, porque ele ia administrar aquele país, aquela nação. Deus estava moldando José pelo crisol, pelo calor da provação, pelo deserto da provação, porque Deus tinha um plano muito maior para a vida dele. Às vezes nós nos perdemos em pequenos detalhes da nossa vida e esquecemos que Deus tem planos maiores para nós. E se nós nos atentarmos aos propósitos de Deus, Ele pode transformar uma pequena provação em uma grande vitória para a nossa futura. Confia no Senhor. Descansa nos braços de Deus. Permita que Ele faça de você um vitorioso, porque os conflitos, eles podem acontecer e com pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão próximas de nós. Você sabe que os maiores atritos, ele acontece quanto mais você está próximo da superfície, quanto mais junto, mais próximo você está, maior é o atrito. E às vezes nós sofremos os grandes atritos, os grandes conflitos justamente quando nós estamos perto das pessoas em que nós depositamos a nossa maior confiança. E aí nós vemos a história de José. E na quinta-feira, a frase que gravou muito na minha mente, que me marcou bastante, é a frase que diz assim: apesar das circunstâncias horríveis, as escrituras dizem, o Senhor, porém, estava com José. A terra que ele estava não era justa. Aquilo que fizeram com ele não era justo, não foi justo. Mas o Senhor estava com José. E quando Deus está conosco, nós sempre somos a maioria. Quando Deus está conosco, o mundo inteiro pode virar-se contra nós, mas a vitória é certa. Quando Deus está conosco, nós podemos até viver e conviver com situações de extrema provação, mas ainda assim somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nossos relacionamentos, eles são reflexos em miniatura do grande conflito. Nenhum de nós estamos livres disso. O conflito entre Deus e Satanás tem se assolado o mundo ao longo dos tempos. E isso significa
que não existe relacionamentos perfeitos e que as relações humanas devem ter uma dinâmica de desenvolvimento. Satanás tem interesse em usar nossos vínculos sociais, especialmente os mais próximos de nós, em seu proveito, a fim de nos ferir e frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Podemos, portanto, ser gratos, porque não fomos deixados sozinhos para lutar essas batalhas. A palavra de Deus estabelece princípios para a nossa convivência. A sua promessa é nos dar sabedoria. E Tiago 1,5 diz, aquele que precisa de sabedoria. Está faltando sabedoria? Rogue a Deus, que ele pode dar livremente a cada um que pede. E como ele esteve com José, ele promete estar com você também. Ele promete estar conosco. Queremos concluir o estudo da lição dizendo a vocês que não importa a família que você está vivendo, o convívio que você tem, não quer dizer que Deus não se importa. Quer dizer que isso não é o determinante. O sucesso da sua vida, o sucesso da sua família, depende das decisões que cada um de nós tomamos todos os dias. Deus tem os seus olhos voltados para as famílias da terra. Deus tem seus olhos voltados para pessoas que estão hoje clamando ao Senhor para que Ele venha endireitar as suas veredas, para que Ele venha endireitar a sua família e trazer um futuro melhor. Nós percebemos aqui a consequência das decisões de gerações. Hoje, quando você decide buscar o descanso nos relacionamentos em Cristo, hoje, quando você toma decisões na sua vida para que os laços familiares sejam restabelecidos, para que haja harmonia no seu lar, você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo isso para a sua geração posterior. Você está fazendo isso para a sociedade que está à sua volta, porque a sociedade é reflexo das famílias que nós temos. Então, uma decisão que você toma hoje pode mudar o curso completo da sua família. E concluindo a história, vocês sabem muito bem, o fim da história de José é que a fome, a seca, invadiu a terra de Canaã. Deus então transformou aquela primeira história, aquela primeira parte da história que seria fatal, que seria horrível, Deus transformou em grande bênção, porque através da vida de José no Egito, José pôde salvar a sua família, a descendência de Abraão, a descendência de Isaac e de Jacó. José se tornou um veículo de bênção que transformou por completo, não só salvou eles literalmente, fisicamente, mas deu a estrutura necessária que compôs as 12 tribos de Israel, que posteriormente conquistou novamente Canaã e que até hoje recebe uma figura espiritual daquele que representa o povo de Deus. Querido, José foi um instrumento nas mãos do Senhor, porque ele decidiu permanecer fiel, mesmo diante das tribulações. Então não fique lamentando se a sua família não é perfeita. Não ande chateado, cabisbaixo, abatido, se a sua família não é perfeita. Confia em Deus. Faça a sua parte. Procure paz em meio à sua casa. Procure paz e descanso no Senhor, mesmo em meio às provações que você enfrenta. Seja fiel a Ele e Deus te compensará. E Deus abençoará o seu lar e a sua família também. Vamos orar a Deus? Vamos colocar tudo isso que nós estudamos, recapitulamos nas mãos do Senhor e pedir a Ele as bênçãos sobre cada um de nós. Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado, Pai, por nos lembrar dessa história tão maravilhosa e nos lembrar que nós não temos família perfeita e nós não precisamos criar uma expectativa de que vamos encontrar perfeição. Nós temos que viver a realidade do nosso lar. Mas nós podemos, Senhor, buscar o ideal de Deus para a nossa vida de forma pessoal, particular. Eu posso buscar melhorar a minha forma de me relacionar com os meus familiares. Cada um de nós, individualmente, podemos buscar os melhores caminhos, a melhor maneira de criar um ambiente de paz e de harmonia dentro da casa. Ó Deus, que cada um de nós venhamos assumir um compromisso pessoal contigo, tomando decisões que venham favorecer o conjunto, decisões pessoais que refletem no resultado conjunto da família, que reflete na igreja, que reflete na sociedade. Ajuda-nos a buscarmos isso como sendo uma grande dádiva que Deus nos dá, como quem vai à fonte buscar a água fresca que sacia a sede, como quem se alimenta do pão da vida.
Ajuda-nos a crescermos nos relacionamentos, a entendermos a realidade de quem nós somos, onde estamos e o propósito de Deus para nós. Colocamos a vida de cada um dos queridos irmãos que nos acompanham em tuas mãos e que, fortalecidos no Senhor, possamos triunfar, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos entrar juntos nas mansões celestiais e nós pedimos, em nome de Jesus, que nos dê essa bênção e nos fortaleça, Pai, a cada instante, no amorável poder do nosso Salvador. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça. Seguimos juntos, conectados. Vou compartilhar com vocês o link. Vocês devem ter recebido e agora há pouco. E pela graça de Deus, vamos juntos até o fim, tá bom? Que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima oportunidade. Feliz sábado para você.